Olá a todos, a todas, é com muita alegria que hoje nós voltamos com os nossos vídeos depois de um período em que eu estive afastada. E hoje eu vou tentar responder a seguinte pergunta: como eu faço uma pessoa que tem o padrão de apego evitativo se entregar completamente à nossa relação amorosa? Bom, inicialmente vale destacar que a minha orientação é psicanalítica bulbiana e para a teoria do apego nós sabemos que as pessoas que têm o padrão de apego evitativo, elas evitam a intimidade, a proximidade, porque no fundo elas querem também evitar a dor que poderia decorrer de uma possível separação, ruptura, rejeição, abandono. Então é um modo que elas encontraram para se protegerem. E nós sabemos que, por outro lado, nós temos pessoas como aquelas que têm o padrão de apego ansioso ambivalente, que elas costumam fazer tudo pela relação, porque elas imaginam que assim elas vão garantir a proximidade, o vínculo e vão evitar essa ruptura. Do mesmo modo que aquelas pessoas que têm o padrão de apego evitativo, elas também estão tentando evitar a dor, mas de outra forma, demandando, procurando pelo parceiro, buscando a intimidade, muitas vezes fiscalizando os passos desse parceiro ou parceira, porque assim elas imaginam que estão garantindo esse vínculo. Retomando a nossa pergunta, como fazer com que uma pessoa que tem o padrão de apego evitativo se entregue à relação? Nós sabemos que ela é frequentemente realizada por aquelas que têm o padrão de apego ansioso ambivalente, que não desejam perder essa relação, que não desejam ter os sentimentos que são gerados após uma rejeição, um abandono ou uma ruptura. Bom, mas na verdade, gente, mais do que responder a isso, até porque não existe uma fórmula mágica para fazer com que uma pessoa se mantenha em uma relação, eu acho que vale a pena a gente questionar essa pergunta. Por que será que uma pessoa se pergunta isso? E por que será que ela se disponibiliza a fazer tudo, a fazer qualquer coisa para manter essa relação? Talvez, mais do que entender o seu parceiro ou parceira, você precisa se entender. Você precisa entender de onde vem o seu medo de abandono e de rejeição. Você precisa entender que mais do que ter a felicidade garantida com essa relação, você pode sim buscar outras fontes de abastecimento. Bom, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Imagine que vocês tivessem investido por muito tempo em um banco e de repente vocês descobrissem que esse banco está falido. Qual seria a decisão mais sensata a ser tomada? Continuar investindo neste banco ou entender a realidade? Olha, realmente é um banco falido, eu não vou ter um retorno, então eu preciso agora investir em outros lugares. O que você faria? Talvez o mesmo a gente possa se questionar com relação às nossas relações afetivas. Eu sei que muitas vezes nós investimos muito nessas relações e parece difícil deixar ir, e parece difícil acessar essa realidade de que, na verdade, o outro não tem se empenhado, não tem desejado o mesmo que você. E para isso você passa a buscar algumas justificativas. Talvez seja por conta do padrão de apego dele ou dela, talvez seja por aquilo que essa pessoa sofreu na infância. Mas no que se refere às relações amorosas, é preciso entender que quando as duas pessoas desejam permanecer juntas, ambas investirão nesta relação, independentemente do padrão de apego delas, não é? Então pense comigo, quanto é 1 vezes 0? É 0. 2 vezes 0? 0. 2 milhões vezes 0 continua sendo 0. Se você investe tudo o que você tem na relação, mas o outro investe 0, essa relação não sairá do lugar. E às vezes é preciso sim acessar essa realidade para que você entenda que você deve investir em outros planos. Se você almeja às vezes construir uma família, ter uma relação duradoura e essa pessoa não tem o mesmo plano, o mesmo objetivo que você, vale a pena você ficar insistindo e se disponibilizar a fazer o que for, às vezes perdendo a sua essência, perdendo o seu brilho em prol desta relação? Portanto,
eu gostaria que vocês compreendessem o que está por detrás dessa pergunta. Porque se alguém se pergunta isso, ela está dizendo muito mais sobre ela do que sobre o outro. Às vezes não adianta você compreender o outro profundamente, ser extremamente empática, acessar a história do outro sem acessar a sua. Vamos nos lembrar também que a empatia, muitas vezes ela é formada lá na infância, em alguns casos, justamente porque nós temos que ficar atentos ao que está acontecendo ao nosso redor, já que podemos ter algumas situações de risco. Como o outro pode nos colocar em situações de perigo e ameaça, nós passamos a nos atentar ao outro. E como esse outro muitas vezes é alguém que amamos, nós passamos a tentar entender o porquê desta pessoa nos colocar nestas situações de risco e ameaça. E isso é algo que pode se tornar familiar para nós. E às vezes na vida adulta a gente continua sendo empático em excesso. A gente busca justificativa para o comportamento do outro. E desse modo nós também nos defendemos de compreender que essa pessoa às vezes não quer o mesmo que nós queremos. Desse modo, hoje, mais do que responder o que você faz para que alguém mantenha a relação com você, invista nessa relação com você, se entregue completamente, entregue aquilo que está no seu interior. Eu acho que o que eu gostaria é que vocês conseguissem entender o que está por detrás desse questionamento, para que vocês possam sim investir naquilo que vale a pena, investir no crescimento, na sua criatividade. E desse modo você vai poder seguir a sua vida de forma mais leve, em relações que realmente sejam saudáveis e que valham a pena. Isso não significa, obviamente, que você não possa se relacionar com alguém que tem o padrão de apego evitativo. É claro que sim. Muitas pessoas que têm o padrão de apego evitativo, elas de fato têm uma família, constroem planos futuros. Isso é uma decisão que elas tomam. E elas decidem enfrentar todos os obstáculos e barreiras para que isso aconteça. Mas se questione, essa pessoa está disposta a isso? Bom, por hoje é isso que eu queria falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.